Olá, futuros marinheiros! Iremos agora começar uma série de vídeos resolvendo a última prova de matemática de aprendiz marinheiro de 2014. A prova que iremos resolver é a azul, tá? As outras apenas mudam as ordens das questões, mas a solução é a mesma, ok? Então vamos lá, vamos partir para a primeira questão. O preço da gasolina apresenta uma pequena variação de estado para estado. Sabe-se que 1 litro de gasolina na cidade que João mora custa R$ 2,87 e o seu carro percorre 12 km com 1 litro desse combustível. Quanto João gastará com gasolina se ele percorrer uma distância de 600 km? Então vamos lá para a resolução dessa questão. Bom, isso aqui é uma regra de 3 simples, tá? Então a gente pode ver aqui que o litro da gasolina custa R$ 2,87 e ele roda com esse litro 12 km. A questão pergunta exatamente quanto ele vai gastar se percorrer 600 km. Então vamos resolver essa questão. Já que se trata de uma regra de 3 simples e ela é direta, claro, se ele percorrer mais quilômetro, com certeza ele vai gastar mais litro de gasolina. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, resolvendo aqui, ó, apenas eu estou colocando aqui na ordem, tá? Então, 12 vezes x é igual a 600 vezes 2,87. Então, armando a conta aqui, outra coisa que eu gostaria de fazer uma observação. Muitos candidatos na hora da prova, quando veem uma multiplicação grande dessa, resolve a multiplicação e depois vai fazer a divisão. Isso muitos acabam errando, sem falar que a perda de tempo é enorme. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplificar ambos os lados. Então aqui podemos notar que 600 é igual a 6 vezes 100. Então eu fiz apenas simplifiquei aqui, apenas desmembrei. Então 6 vezes 100 vezes 2,87. Aqui do outro lado a gente tem um termo que é múltiplo desse, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu apenas dividi esse termo por 6 e esse aqui por 6, já que trata-se de multiplicação. Então realizei aqui a multiplicação de 100 por 2,87. Então 100 vezes 2,87, esse 100 aqui ele anula essas duas casas decimais aqui, então vai ficar 287. Simplificando esse outro termo aqui por 6 deu 2, então deu 2x igual a 2x é igual a 287. X é igual a 287 dividido por 2. Realizando essa divisão aqui, tá? Então eu coloquei aqui a resolução aqui ao lado, vai dar 143,50 centavos. Então esta é a resposta correta. Vamos agora para a segunda questão. Uma câmera fotográfica digital custa R$ 500 à vista. Se for vendida a prazo, o valor passa a ser R$ 560. Qual o percentual de acréscimo na venda dessa câmera a prazo? Então ele quer saber justamente o que representa essa diferença aqui de R$ 60 em cima do valor original, que era R$ 500. Então vamos para a resolução. Então aqui R$ 500 é o valor à vista, 560 é o valor a prazo. Então o que a gente fez aqui para poder encontrar qual é a porcentagem do valor final? Então isso aqui a gente poderia resolver em cima de uma regra de 3 simples. 500 equivale a 100% e 560 vai equivaler a x. Mas aqui, o que aconteceu aqui? Vamos fazer de forma direta o cálculo. 560, que é o valor final, dividido por 500 vezes 100, é igual a 560 dividido por 5. Por quê? Temos que sempre ganhar tempo. Enquanto nosso concorrente está realizando essa multiplicação, a gente está fazendo as simplificações devidas. Então 100, tem 2 zeros aqui, cortamos com os 2 zeros do 100, ficou 560 dividido por 5.
560 dividido por 5 vai dar 112, e aqui eu coloquei a resolução para vocês. Então o acréscimo vai ser 12%. 560 dividido por 5 é 112. Então o acréscimo é justamente 12% em cima do valor de à vista, ok? Vamos lá agora para a terceira questão. Estou indo rápido, gente, porque são questões realmente fáceis, tá? As questões que exigem mais raciocínio, a gente vai trabalhar mais um pouco, mas essas são bastante simples, ok? Então vamos para a terceira questão. Uma pipa ficou presa em um galho de uma árvore e seu fio ficou esticado, formando um ângulo de 60 graus com o solo. Sabendo que o comprimento do fio é de 50 metros, a altura aproximadamente do solo encontrava-se a pipa. Aqui é a altura. Considere raiz de 3 igual a 1,7. Resolução. Bom, antes de entrarmos na resolução em si, vamos fazer aqui uma breve revisão. Existe aqui a tabela, eu fiz aqui a tabela dos ângulos notáveis. Para quem não sabe fazer, é bastante simples, e eu vou aqui relembrar com vocês e ensinar para aqueles que não sabem. Então, essa tabela aqui, vamos começar sempre contando a partir de 30. Então, 30, 45 e 60 são chamados ângulos notáveis na trigonometria. Então, seno, cosseno e tangente a gente vai colocar aqui na vertical e os ângulos aqui na horizontal. Como é que a gente constrói essa tabela rapidamente? E isso vai nos auxiliar na hora da prova. Então, a gente começa contando aqui, ó, 1, 2, 3. Contando a partir aqui do seno. 3, 2, 1. A partir do cosseno. Tem que respeitar essa ordem, senão o resultado vai dar errado, ok? Tira a raiz de todo mundo. Então, raiz de 1 é 1, raiz de 2 é 2, raiz de 3 é 3. Raiz de 3, raiz de 2 é raiz de 1. E divide todo mundo por 2. Pronto, já encontramos aqui o seno e o cosseno desses três ângulos aqui. A tangente, basta dividir o seno sobre o cosseno. Então, dividindo 1/2 por raiz de 3 dividido por 2 vai dar raiz de 3 dividido por 3. Tá aí, regra de radiciação, tá? Para quem não sabe ou para quem esqueceu, é bom verificar isso aqui. Raiz de 2 dividido por 2, raiz de 2 dividido por 2 vai dar 1. São termos iguais, vai dar 1. Raiz de 3 dividido por 2 dividido por 1/2 vai dar raiz de 3. Lembrando novamente que seno de um ângulo é igual a isso aqui. Essa regra aqui é em cima do triângulo retângulo, tá? Então, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente ao ângulo. Tá aqui, ó, cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Nesse caso aqui, qual dessas relações trigonométricas aqui eu vou utilizar para resolver esta questão? Eu vou usar seno ou vou usar o cosseno? Vocês podem notar que aqui eu quero saber justamente o cateto oposto. O cateto oposto. Vocês podem observar aqui que cateto oposto só pode caber o seno. Então, o seno de 60, que é justamente esse ângulo aqui, a gente substituindo o valor de alfa, é igual a h, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. É justamente aqui o maior lado desse triângulo retângulo. Seno de 60, vamos aqui para a tabelinha. Seno de 60 é igual a raiz de 3 dividido por 2, que é igual a h dividido por 50. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 2h é igual a 50 vezes raiz de 3. Simplificando por 2, vamos ter que h, 2 dividido por 2 vai dar 1, 50 dividido por 2 vai dar 25, h é igual a 25 vezes raiz de 3. h é 25 vezes 1,7. O próprio enunciado da questão falou que nos deu um valor aproximado de raiz de 3 igual a 1,7. Realizando esta operação, esta multiplicação aqui, outra coisa também, quando a gente vai fazer, algumas pessoas têm muita dificuldade em trabalhar com números decimais. Então, uma maneira mais fácil que vai ajudar no momento da prova é esquecer a vírgula no momento da operação. Então,
Então veja só o que eu fiz aqui. Eu esqueci a vírgula no momento da operação, multipliquei direto e no final eu fiz apenas acrescentar aqui a vírgula. Se eu tivesse duas vírgulas aqui, então eu contaria aqui duas vírgulas também, tá? Ou seja, se aqui fosse 2,5, por exemplo, aqui fosse 1,7, então seria duas casas decimais. Seria um desse termo e a outra desse outro termo aqui. Então eu contaria 1, 2, que não é o caso. Eu tenho apenas uma casa decimal, deu 42,5. Então a altura é igual a 42,5. Bom, foi um pouco corrido, tá? Essa é o nosso primeiro vídeo. Em breve estarei subindo no YouTube outro vídeo resolvendo mais questões da prova de aprendizes marinheiro. Enquanto isso, ficamos com esse pensamento aqui, tá? De Theodore Roosevelt, foi o 25º presidente dos Estados Unidos e é um pensamento bastante interessante. Espero que vocês possam raciocinar em cima dele e fazer sempre progresso. É para isso que estamos aqui. Então, até a próxima.